conferência, porque são 3 dias onde Deus, Ele vai edificar algo. E o tema da nossa conferência é De Volta ao Jardim. Tá aqui, eu até achei que estava aqui atrás, não tá não tem ninguém de camiseta, tem um irmão. De Volta ao Jardim, o plano inicial de Deus. O plano inicial de Deus não era a gente viver como a gente vive hoje. O plano inicial de Deus era o Éden. Era Deus tendo comunhão com o homem todos os dias. O plano inicial de Deus era que Deus e o homem tivessem intimidade todos os dias. Deus criou o homem para ter intimidade com ele, relacionamento, troca, conversa. A Bíblia diz que todos os dias, no cair da tarde, Deus vinha ter com o homem no jardim. Deus, você já pode abrir a sua Bíblia aí em Gênesis 2, só para a gente acompanhar o raciocínio. O plano inicial de Deus é a comunhão que a gente tem com Ele, amém? Todos os dias. A Bíblia fala que Ele vinha ter com o homem todos os dias. Gênesis 2, versículo aqui, 2, Gênesis 2, aqui na mensagem está meio estranho. Versículo 8. Então Deus plantou um jardim no Éden, e ali pôs o homem que tinha acabado de criar. Deus fez um jardim e colocou o homem, que foi a sua criação. Irmãos, vocês que estão aí de pé, aqui ó, tem um carpê bem gostosinho, fofinho. Vocês não querem sentar aqui no chão? Eu viria se fosse vocês. Ainda tem um lugar do lado do Rodolfo. Fica no jardim. Tem um lugar, tem que ser homem, mulher não pode sentar lá. Brincadeira. Sério, irmã, vocês duas que estão lá atrás, se apertar o cabelinho, por favor. Tá na casa de Deus, amém? Você tá em casa, saiu da sua casa numa sexta-feira, fica de pé não, vem sentar. Que mulher fala bastante, eu vou pregar bem longo. Aliás, eu quero saber quanto tempo eu tenho. Bastante, né? 2 horas, obrigado. Brincadeira, se eu tivesse sentado já ia gelar, tipo assim, meu Deus. Quem vem pro culto com fome tá lascado, né? Que aí fica pensando, nossa, vai demorar muito. Mas enfim, vocês poderiam ter escolhido qualquer lugar para estar e você escolheu estar aqui. Deus tem algo para edificar na minha e na sua vida nesses 3 dias. Jesus falou que ele derrubaria o templo e reconstruía em 3 dias. Ele ficou 3 dias morto e ressuscitou. 3 dias é algo quando dá um shift, quando tem uma mudança. Eu creio que esses 3 dias é profético na minha e na sua vida, onde Deus quer devolver para mim e para você o plano original onde Ele nos criou. O De Volta ao Jardim para mim é um tema muito, para mim é muito especial, porque todas as vezes que eu me vejo com Jesus, algumas vezes quando eu entro em oração profunda, quando eu entro num lugar secreto de adoração com Deus, é num jardim que eu me vejo. Eu sempre me vejo numa colina verde, com flores. Eu não vejo muitas árvores, mas enfim, elas são mais de fundo, assim, no lugar onde eu estou não tem árvores, mas elas estão no fundo. E é um lugar onde eu tenho intimidade com Jesus. É onde eu danço com Ele, onde eu falo com Ele, onde eu canto com Ele, brinco de cirandinha com Ele. E isso é a minha visão, é por um breve momento a minha visão abre e eu me vejo naquele lugar no Espírito. É um lugar no Espírito onde eu tenho comunhão com Ele. E aconteceu o seguinte, que várias pessoas que me conhecem já tiveram essa visão de mim nesse lugar. Inclusive o meu marido, ele fez até uma música inspirado nessa visão. Um dia ele estava brigando comigo muito, porque ele achava que eu era muito infantil. Ele falava, você só se mete em encrenca porque você é tão infantil. E veja bem, eu estou falando isso na frente dele, né, amor? Ele acordou e eu estava dormindo ainda. E ele acordou e ele perguntou assim para Jesus. Ele falou, Jesus, me mostra como o Senhor vê a Ali. E exatamente naquele momento, Deus me mostrou para ele nesse lugar, no jardim. Deus me mostrou para ele, eu criancinha, com uma roupinha branca, um vestidinho, umas meinhas, chuquinha, uma criança de entre 4 a 5 anos, brincando com Jesus nesse jardim, nessa colina verde, com flores, e onde não tem sol, é só uma luz. E aí o que aconteceu? Jesus falou para ele assim, justamente a coisa que você não gosta nela é o que me agrada, ela é uma criança para mim. Então tem coisas a teu respeito que pode ser ruim para os outros, mas foi Deus que te fez assim. É claro que Deus não quer que a gente tenha
comportamentos infantis, mas a Bíblia diz que aquele que não foi como uma criança não pode entrar no reino. E Jesus veio para quê? Para trazer o reino de Deus. O reino de Deus que caiu lá quando Adão caiu. Muitas vezes, para você entender o que está acontecendo com a tua vida hoje, você precisa entender o que aconteceu com a tua história no começo. E é por isso que eu quero te convidar a você olhar comigo aqui em Gênesis, esse versículo 8. Deus fez o jardim e colocou o homem. Agora hoje, o que acontece? Deus fez você e colocou dentro de você quem? O Espírito Santo. A Bíblia diz que o primeiro Adão, por causa que o primeiro Adão caiu, todo mundo foi condenado com o pecado. Sim, mas Jesus, o segundo Adão, ele veio para restaurar o que foi perdido lá no Éden. Glória a Deus. E ele restaurou, ele abriu o caminho para mim e para você. Ele abriu o caminho que antes, no Antigo Testamento, só o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos uma vez por ano, em nome do povo, uma vez. Eu sempre falo isso. Mas por quê? E Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho no hebraico é aquele passo que o sacerdote dava uma vez por ano. Uma vez por ano o sacerdote ia lá com uma coisinha amarrada na cintura e ele entrava no santíssimo lugar onde estava a presença de Deus. E esse é o caminho. Quem és tu para chamar Deus de Abba, de paizinho? Quem é tu para chamar Deus de Daddy? Porque Jesus chamava Deus de Daddy. E para os judeus naquela época, eles não falavam nem o nome de Deus em vão. Quem dirá chamar Deus de Daddy? Mas isso é o que Jesus veio restaurar para mim e para você. Você tem a intimidade com Deus a ponto de poder chamar Ele de Daddy. Só que o problema é que a gente tem uma natureza, a nossa história, a gente já foi tão ferido ao longo da vida. A gente já foi tão ferido por pessoas, por uma figura masculina, por uma figura paterna, que muitas vezes a gente consegue chamar Deus de várias coisas. A gente chama Deus de Salvador, a gente chama Deus de teu Redentor, o que Ele te perdoa, o teu médico, o teu solucionador de problemas. Mas muitas vezes a gente tem dificuldade de ter um relacionamento de Deus como Pai. E a Bíblia diz: a ninguém nessa terra chameis de Pai, senão um que é Deus. Mas o que é que Ele quer dizer nessa palavra Pai? Eu aprendi com o meu pastor, que estuda hebraico, que essa palavra Pai que Jesus usou, Ele quis dizer assim, ó: a ninguém nessa terra chamais de origem, porque a tua origem é o céu. De volta ao jardim nada mais é do que você voltar à sua origem. O plano inicial de Deus é que eu e você tivéssemos comunhão com Ele todos os dias. Deus criou o homem para ter relacionamento. Ele não criou você para você fazer uma lista de pedidos uma vez por dia, pedir. Porque isso é você se relacionar só com o Jeová Jireh, o Deus que provê. Mas o nosso Deus é muitas coisas. O Deus, Ele pode ser teu advogado, Ele é teu amigo, Ele é teu socorro bem presente na hora da angústia, Ele é tua muralha, Ele é o leão, Ele é o cordeiro que morreu por você, Ele tem o sangue dele que morreu por você. Tem várias coisas. Por isso a Bíblia diz que em parte conhecemos, em parte profetizamos. Mas o nosso Deus, Ele é tudo e todos. Ele não é só teu salvador. Ele não é só o teu solucionador de problemas. Ele não é só o teu médico quando você precisa. Ou ele não é aquela pessoa que você pede um emprego, ou você pede um green card, ou sei lá o que é que você pede aqui, um work permit, um visto de residência. Porque muitas vezes a gente se aproxima de Deus pedindo, and that's okay. Deus não abandona ninguém porque você pede. Pelo contrário, Ele fala que a gente não recebe porque a gente não sabe pedir. Mas isso não pode ser o seu único vínculo com Deus, porque isso é só parte da sua intimidade com Ele. Não é toda a sua intimidade com Ele. Tem muitas pessoas que falam pra mim: eu orei. Você já orou hoje? Já orei. Eu orei. Então o que você orou? Eu falei: a pessoa vai orar. Eu falo assim, eu falo pros líderes, né? Se quer saber como é que a vida da pessoa tá com Deus, pede pra ela orar na hora da comida. De repente, do jeito que ela ora pra a oração da comida, você vê se a pessoa ora ou não ora. Você vê se a pessoa tem intimidade com Deus ou não. O jeito que você ora diz muito a teu respeito. Mas eu não gosto de orar em público. Tá, e como é que você ora em secreto? Porque o teu pai que te vê em secreto, Ele te recompensa em secreto. Deus te vê. Você e Deus ali no teu travesseiro. Você pode aqui, às vezes a gente tá no meio de pessoas e você tem até, muitas pessoas hoje em dia tem um personagem,
A mídia social, a social media tá aí pra ter um monte de gente, personagens. Tem pessoas que eu conheço pela rede social, quando eu encontro eu falo, não é a mesma pessoa. Primeiro que é carrancuda, mal-humorada, não dá oi pra ninguém. E na rede social, oi gente, então gente. Aí você vai conversar com a pessoa tipo, knock knock, who's there? E isso só um exemplo bem mulherzinha pra dar. Mas quantas pessoas fingem ser algo que não são? E nem precisa de rede social para isso. Mas o teu Deus que te vê em secreto, Ele te criou para ter intimidade com Ele. Então essa é a liberdade. Jesus, a gente fala, né? O Filho te libertou para a gente ser livre. Se Jesus te libertou, por que você é escravo? Até da sua opinião. A gente vive escravo da nossa opinião, ou do que os outros vão pensar, do que será que vão gostar de mim? Será que vão me amar? Não, Jesus te fez livre. Livre para quê? Fala comigo, livre pra quê? Aí a gente tem aquela herança e pensa assim, não, Jesus me chamou pra ser livre do cigarro. Você acha mesmo que Jesus morreu na cruz pra você ser quem Ele te formou no jardim? É livre pra você ser aquela criança que dança com Ele sem vergonha e sem medo de ser feliz. É livre pra você poder falar em voz alta aquilo que você tá pensando. E livre também pra mudar. Porque se você é livre, você aprende a pedir desculpa. Hoje mesmo, eu tava me maquiando pra vir pra cá. E o Rodolfo vai fazer a barba e vai lavar a cara na pia. E ele molha todas as minhas maquiagens, os meus pincéis. Molha tudo. Vou passar o pincel, tá molhado. Vou passar a esponja, tá molhada. Aí eu falei, tá bom. Eu falei assim, tá bom, amor, eu não quero brigar com isso agora. Mas da próxima vez... É porque aquela coisa, né? Antes do culto não pode brigar. Eu fico pensando, né? O Rodolfo fala que é tensão pré-culto, TPC, não é tensão pré-menstrual. É tensão pré-culto, porque a gente é tão religioso que por que não por todos os outros dias pode brigar, mas aí o dia que você vai pregar não pode brigar? Fariseu. Quer dizer então que ontem podia brigar, agora só porque eu vou pro culto não posso brigar. Que diferença faz? Depois pode. Não, amor, eu não tô falando de você, tô falando de nós. Todo mundo. Não tô falando de você. Tô querendo dizer assim, às vezes a gente é tão religioso e não se dá conta. Quer dizer, então, se eu não tivesse vindo pra igreja, eu podia brigar com ele. Aí, porque vou pregar, holy. Hoje, eis que não posso brigar. A gente fica com a próxima vez que você for se lavar, cuidado com os meus pincéis. E assim, ele pega e fala assim, foi mal, desculpa. Aí eu falei, sem graça, agora eu queria brigar, tinha um pretexto perfeito pra brigar, ou pelo menos pra dizer alguma coisa assim, tipo, poxa, você sempre molha meus pincéis. Ele pega e pede desculpa. Eu falei, pronto, agora aprendeu a pedir desculpa. Não posso brigar mais. Mas pensa, eu estou com ele há 18 anos, casada há 17. Vocês acham que quanto tempo levou pra ele aprender a pedir desculpa? Uns 15. E aí, às vezes, quando a gente brigava, ele falava assim pra mim, meu Deus, você tá sempre falando a mesma coisa, você tá já repetindo. É a terceira vez que você fala. Eu falo, claro, você não quebranta. Custava você falar, pô, foi mal. Às vezes mulher, ela fica goteira, porque o cara não fala, foi mal. Aquela coisa, querido, você quer ser feliz ou ter razão? Pede desculpa. Foi mal. Agora ele aprendeu a dizer foi mal. Nem brigar eu posso mais. Ele acabou comigo, eu olhei pro espelho e falei, o que eu vou falar depois que ele disse desculpa? E assim é a gente, isso é o arrependimento. Quando você se arrepende, quando você quebranta, você corta a legalidade de Satanás de te acusar. Quando você se arrepende, você muda de ideia, você pede perdão, você liga para aquela pessoa. Mas o que ela vai pensar se eu ligar para ela e pedir perdão? Pouco importa, você pede perdão por quem você é, não porque a pessoa merece. Quando você oferta por quem você é, não é porque o que o outro vai fazer. Quando você dá alguma coisa para alguém, você dá por causa do seu coração, não porque a pessoa merece. Porque o que você dá diz a respeito de você, não do outro. Porque a Bíblia diz, né, a gente ser bom com quem é bom. Até os fariseus são assim, até os publicanos agem assim. Você amar quem te ama é fácil, difícil é o evangelho de amar o inimigo. Porque isso não é uma coisa fácil. Pedir para você andar 1 milha e aí você anda 2. Não, 1 milha
Tipo, pensa uma milha, andar uma milha no calor que tá no meio-dia. E você fala assim, não, quer saber, eu vou andar 2. Isso é o evangelho, foi Jesus que falou, não sou eu. Isso é o evangelho na prática. E aqui em Gênesis, a Bíblia diz, até eu peguei emprestada essa Bíblia, mensagem que estava aqui em cima. Em Gênesis, no versículo 15, de 2, fala assim, que Deus levou o homem para o jardim do Éden para que cultivasse o solo e mantivesse tudo em ordem. Deus criou o jardim, um lugar perfeito. Tinha os animais, as plantas. Eu não imagino como é que seria o Éden. Talvez, né, na nossa cabeça a gente pinta um jardim lindo. Como o altar aqui que está ilustrado. Era um lugar onde não tinha trevas, não tinha imperfeição, não tinha fome, não tinha dor, não tinha pecado, não tinha tentação na mente. Porque Adão nunca tinha pecado. O que aconteceu? Eva, né, claro, foi dar ideia para a serpente. Aí sempre a gente fala assim, né, a culpa foi de Eva, tá? Mas onde é que estava Adão quando Eva estava conversando com a serpente? Porque mulher gosta de conversar. Talvez se ele conversasse com ela, ela não estava no ócio trocando ideia com as cobras. Mas o que acontece? Tirando a piada de lado, o homem foi feito para conversar. Deus te deu a habilidade de você trocar informações. E a Bíblia diz, nesse mesmo Gênesis que a gente está aqui aberto, que Deus olhou para Adão e falou, não é bom que o homem seja... Vamos todo mundo. Não é bom que o homem seja... Só. E isso não vale só para casamento. Porque não é bom que o homem seja só, ponto. Ah, mas eu não sou casada. Também não é bom que você seja só. Por isso que você está aqui na igreja. Por isso que você tem amigos. Até o Rodolfo estava me contando que por 3 semanas ele estava fazendo uma tour pelo Brasil, com o Fornalha Tour. E tinha um gringo lá, o Jeremy Riddle, que é um ministro de louvor. E eles faziam um Q&A, tipo, pergunta e resposta, tipo assim, talk show nas cidades que iam. E perguntaram pra ele assim, o que a gente faz pra atrair jovens? E aí as pessoas responderam, ele falou, eu posso responder? Ele falou, eu sou pai de adolescente. Não sei se foi bem assim que ele falou. Sou pai de adolescente, tenho um menino de 14 e um de 16. E eu descobri que para os jovens, amigos é tudo. Amigos são tudo. Friends are everything. Tipo, e eu me lembrei de quando eu tinha 13 anos e o meu pai e a minha mãe saíram do Rio Grande do Sul e foram morar em Santa Catarina. Pra mim, a pior coisa não era trocar de cidade, trocar de colégio. Eram meus amigos, minhas amigas. Você pensa nos amigos, o jovem pensa em amigo, porque o jovem ainda não foi machucado. O jovem ainda não foi traído. O jovem ainda não teve decepção da amiga pegar e ficar com sei lá, com o marido dela, o namorado dela, sei lá. Ainda os jovens são puros, por isso que João escreveu, jovem vos escrevo, porque vocês já venceram o maligno. Jovem ainda não aprendeu a se ofender. Jovem ainda é inconsequente. Tipo, não, tá tudo bem, todo mundo amigo, perdoa. Mas o que a gente vai amadurecendo e você vai endurecendo. Aí o inimigo usa pessoas para te machucar. Aí você fala, não vou mais ser amigo de ninguém. Não vou mais ter amigo nenhum. Não vou contar minha vida. E eu vou te falar uma coisa, já me traíram inúmeras vezes. De perto, de longe, de próximo, de melhor amiga, de pior inimiga. Tudo que tu imaginar. Mas sabe o que? Que sempre o Espírito Santo falou pra mim? Que não interessa se as pessoas te decepcionarem, te traírem, porque fizeram isso com Jesus. O que interessa é o que você vai fazer com isso. Você vai endurecer? Ou você vai continuar a mesma pessoa amorosa que eu te fiz pra ser? Então eu tinha tudo pra ser uma pessoa que não tem amigo, que não confia em ninguém, que não sei o que lá, que, enfim. Só que não é isso que eu vou deixar entrar em mim. Porque se Deus me fez assim, se eu ajudei, foi porque eu quis ajudar. Se eu dei lugar na minha casa, foi porque eu abri a porta. Se eu andei a 2ª milha, foi porque eu quis. É fácil a gente culpar os outros, porque me traiu. E você se abriu para ser traída. Isso é a vida. As pessoas vão nos decepcionar, mas a questão é, isso é para te parar ou para te fazer continuar? Porque como eu disse, isso é mais a seu respeito do que a respeito dos outros. O meu pastor diz assim, se a gente coloca a culpa nos outros, a solução tem que vir dos outros. Agora, se eu assumo a responsabilidade, a solução está em mim. Querido, você não pode mudar o outro. Repete comigo, eu não posso mudar o outro.
Mas a mim mesmo eu posso mudar. Você só tem domínio sobre você. Deus criou o homem para ter domínio sobre as coisas, sobre os animais, sobre a terra, tudo que se move. Deus criou o homem para ter domínio, mas não para ter domínio sobre outro homem. Então o problema é que a gente não domina coisas e quer dominar pessoas. Não domine essas coisas. E o fruto do Espírito Santo é domínio próprio. Não é dominar os filhos, dominar os líderes, dominar o marido dominar a esposa. Não, o marido é uma figura de autoridade, sim. A esposa tem que respeitar o marido, tem que respeitar o marido, sim. Mas os maridos têm que amar a esposa como vasos, é mais frágil. Ah, mas o que ela está falando isso numa conferência de jovens? É bom para você aprender quando você casar. Por quê? Deus vinha à terra todos os dias. No Éden ele tinha tudo. O problema é que a gente, a nossa herança religiosa, sem querer a gente aprendeu que orar e se relacionar com Deus é pedir. E desde quando orar é pedir? Orar é conversar. E aí Deus, beleza? Tô entediada hoje. Vamos conversar. Estou usando uma linguagem bem simples para você entender e você a enquadre na sua vida. Porque Deus não quer que você se aproxime dele só para pedir coisas. Porque isso quem faz é mendigo interesseiro. Sabe quando você vê um mendigo na rua? Aqui não tem, né? Quando você vê um mendigo na rua, você já até fecha o vidro porque você não quer se relacionar. Tem? Sempre tem. Eu sei que tem, eu só quis dizer que não era pra piada. A gente até fecha o vidro porque você não quer, porque você já sabe que aquela pessoa quer pedir. Ou tem aquela pessoa que sempre quando vê você quer te pedir um favor, ou quer te pedir $5 para comer na cantina, ou você me empresta isso, ou me dá aquilo. Você acaba evitando pessoas que só têm um relacionamento de pedir. E por que você acha que com Deus a gente tem que agir igual? Se uma pessoa que age com você assim, só quando te vê quer pedir alguma coisa, você chama ela de quê? De interesseira. E por que a gente age com Deus assim? A gente só se aproxima quando a gente quer alguma coisa, ou para pedir alguma coisa, ou para reclamar alguma coisa. E também, não, mas eu agradeço. Também Deus não quer que você passe 10 minutos de oração agradecendo. Obrigado Deus, obrigado Deus. Não, tá. Tell me something I don't know. Eu sei que você já agradece. Mas o que Deus quer ter? Intimidade. Jesus, que era Jesus, ele orava. Jesus se retirava, tinha coisas que ele estava pregando para a multidão, tinha coisas que ele pregava para os discípulos, tinha coisas que ele pregava só para os 3 mais chegados, tinha coisas que ele só falava com João, e tinha coisa que Jesus só falava com Deus. A gente tem que entender, a gente tem que ter uma inteligência emocional para entender o nosso nível de relacionamento, o que vai ser o relacionamento com todo mundo, o que vai ser o relacionamento com os teus amigos mais chegados, vai ser o teu relacionamento com a tua família, vai ter o teu relacionamento com o teu cônjuge, mas tem coisas a teu respeito que você só fala com Deus. E isso é o que transforma a nossa vida. Porque você não precisa de mais uma conferência, de mais uma pregação, de mais uma informação. O que você precisa é botar em prática o que você tem ouvido. Porque se a gente colocasse em prática tudo que a gente sabe, porque assim, você vai conversar com um crente assim, não, eu já sei, eu sei. Porque você tem, eu sei. Tudo ele já sabe. Tá assim, with this miserable face, why? Tipo, se a gente fizesse tudo que a gente sabe, talvez o nosso mundo teria diferente. Sabia que o povo fala no Brasil? Tem 60 milhões de evangélicos. Se esses evangélicos fossem ativos, nós tínhamos virado o Brasil de cabeça para baixo já. Jesus mudou o mundo com 12. Mas eram 12 que estavam dispostos a morrer por ele. E morreram. Só um que não morreu de morte matada. Um. O problema é que a gente diz que morreria por ele, mas a gente não morre por ele nem pra gente mesmo. Quem dirá morrer propriamente dito? A gente diz que a gente quer fazer a vontade dele, mas a gente faz a nossa. O evangelho de Jesus Cristo é assim, se arrependam, que o reino de Deus chegou. Quem é o reino de Deus? O reino de Deus é Jesus. Ele vem com todo o seu esplendor. Tudo o que você precisa está em Jesus. E onde é que está Jesus?
dentro de você. Através de quem? Do Espírito Santo. Jesus disse assim, olha, cuidado, porque vão dizer, olha, o reino de Deus está lá, ou o reino de Deus está ali. Mas o reino de Deus está dentro de... Está dentro da gente. O reino de Deus é dentro de você. Através de quem? O Espírito Santo. Sabe que Jesus ter morrido na cruz é maravilhoso. Jesus ter ressuscitado é glorioso. Porque se ele tivesse só morrido, não adiantava nada. Porque muito melhor do que ele ter morrido é ele ter ressuscitado. Muito melhor do que ele ter nascido. A gente comemora o Natal, ah, Jesus nasceu, sim. E se ele tivesse só nascido e se desviado? Não adiantava nada. A gente comemora a Páscoa, a cruz, mas sabe o que? A cruz está vazia. Que Jesus ressuscitou. Ele levou teus pecados, sim, mas ele ressuscitou e ele está sentado à direita de Deus Pai. E sabe o que ele falou? Eu vou para o Pai, mas eu vou deixar o quem para vocês? Quando? Todos os dias. Sabe o que? Jesus, quando ele morreu e ressuscitou, ele ficou aparecendo para os discípulos durante 40 dias. Quando o irmão falou, sabia que Jesus ficou aparecendo 40 dias? Você sabia que Jesus ficou aparecendo 40 dias? Ele apareceu para uma galera. Ele apareceu para vários. E sabe quando ele chegava, sabe que ele falava, e aí, tem alguma coisa para comer? Tipo, sério? Ele falava, e aí, vocês têm alguma coisa para comer? Jesus estava sempre querendo comer alguma coisa. Por quê? Porque era na mesa que ele tinha comunhão. Era na mesa que ele ensinava. Até hoje eu falei com o Felipe, eu disse, tempo de mesa é tudo. Tempo de mesa é comunhão. Jesus ensinou os maiores mistérios, não foi para a multidão. Porque para a multidão ele pregava em parábolas. Era historinha. Ele pregava em parábolas. Aí eles pediam para ele, Jesus, explica as parábolas. Ele falava, tchau. Estou pregando em parábola justamente para vocês não entenderem. Ah, tá, ele pregava para não entender. Aham, tá escrito. Nada do que ele pregava para a multidão não era em parábolas. Mas o que? Tá escrito para nós até hoje, porque o Espírito Santo nos decifra aquelas coisas que a gente não entende. E quando ele vinha em secreto, os discípulos perguntavam, Jesus, explica as parábolas. Ele falava, até vocês não entenderam? Vocês também não entenderam? E os fariseus perguntavam para Jesus, não, você explica com que poder você faz essas coisas. E aí Jesus falou, eu explico. Se vocês me falarem se o batismo de João é da terra ou do céu. Aí eles ficavam. Se a gente falar que é do céu, ele vai dizer que é da terra. Se a gente disser que é da terra, não, a gente não vai falar. Ele falou, também eu não vou dizer para vocês com que autoridade faço essas coisas. Tchau. E Jesus saía andando. Sabe o que? Às vezes a gente fala assim, as pessoas me perguntam coisas e eu não sei responder. Nem Jesus respondia tudo para todo mundo. Eu sempre conto isso. Às vezes eu ficava me lamentando, porque me chamam de Jezabel. Porque eu tenho essa personalidade assim, aí acho que eu mando no marido. Aí acho que o espírito de Jezabel vai mandar no marido. É também, mas é várias outras coisas. Mas enfim. Eu falava, por que será que me chamam de Jezabel? Faço a menor ideia. Por que será? Eu tenho que confessar que eu fazia um pouquinho por merecer. Não era todo injusto, ok? Fazia por merecer um pouquinho. Ok? Momento de cura pra mim também. E aí eu reclamava pra Deus. Por que é que me chamam disso? E um dia o Espírito Santo falou pra mim, se me chamaram de Beelzebul, por que você tá reclamando? Chamaram Jesus de Beelzebul. E tem gente, sabe o que é o pior? Tem gente que não vem mais na igreja. Larga a igreja, larga Jesus, pior. Porque assim, que nem o Felipe falou, quem aqui é de outro ministério? Eu amei que tu usou essa palavra. Porque só tem uma igreja. Tem diferentes ministérios, mas a igreja de Jesus é uma. E a gente já tem essa mania de falar, porque da outra igreja, porque daquela igreja que eu troquei de igreja, saí da igreja. Não, igreja, você é igreja, querido. Onde quer que você tá, 2 ou 3 reunidos, igreja. Mesa da tua casa, tu e teus filhos, igreja. Eu e meu marido, igreja. Nós hoje almoçando lá, onde é que a gente foi mesmo? Top, aquele lugar. Onde é que foi? Moxis, no shopping. Igreja. Igreja não é um templo. É você, Deus e outra pessoa. Mas o que? Denominação, ministério, tem vários. O Rodolfo sempre diz, tem igreja que é a cara da mãe dele, tem igreja que é a cara da minha avó, tem igreja que é a sua cara, tem igreja que é a minha cara. Onde você se enquadra? Qual ministério você se enquadra? Jesus com 12 mudou o mundo. E aí eu digo, tem gente que larga igreja
ou denominação, ou larga até Deus, porque eu conheço várias pessoas, porque se decepcionaram com pessoas, largam Jesus. Porque alguém falou mal dela. Ah, porque não me responderam no WhatsApp, ou não me adicionaram no grupo do WhatsApp. Porque tá todo mundo no grupo e eu não. Ah, eu não vou mais. Sabe o que, irmão? Deixa eu te falar uma coisa. Jesus, logo depois de ter chamado Pedro de pedra e ter trocado o nome dele, falando: olha, Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas foi Deus mesmo que te revelou. Sobre essa pedra, sobre essa revelação, eu vou formar minha igreja, que eu sou o Cristo, Filho do Deus vivo. E ele fala isso, ele chama Pedro de pedra. Ele fala: olha, até então teu nome era Simão, a partir de agora teu nome é Pedro, porque tu é uma pedra que eu vou edificar, você é a rocha que eu vou edificar a minha igreja. Uma revelação. Pedro teve revelação do Espírito Santo. Jesus precisa ser revelado na tua vida. Você precisa ter a revelação dele. Sabe quando as pessoas me perguntam: como é que você tem intimidade com o Espírito Santo? Pede, Espírito Santo, fala comigo. Espírito Santo, me mostra. Espírito Santo, me dá visão. Espírito Santo, faz alguma coisa para eu começar a conversar contigo. Nada vai substituir a tua intimidade com Deus. Não é uma mão na sua cabeça, não é uma oração, não é uma conferência, não é um super louvor, não é uma mega pregação, não é o teu timeline lá cheio de versículo, nem quantas views você teve lá no YouTube. Também não é isso. É o teu tempo de intimidade com Deus. E sabe o que? Jesus, logo depois de ter falado que Pedro era a rocha que ele ia edificar a igreja, aí Jesus começa a falar do jeito que ele ia morrer. Ele fala: olha, então, mas é necessário que o Filho do Homem padeça, ser crucificado, mas eu vou ressuscitar. Aí Pedro fala assim: não, tu não pode morrer, Jesus. Sabe o que Jesus faz na frente de todo mundo? Fala assim, ó: cala a boca, Satanás. Para trás de mim, Satanás. Tu serve para mim de pedra de tropeço. Olha só, Jesus tinha acabado de encher a bola de Pedro, troca o nome dele, fala que sobre ele ia edificar a igreja, e aí depois ele chama ele de Satanás. Aí você pensa assim: nossa, então Pedro saiu chorando e nunca mais foi com Jesus. Não, Pedro não saiu nem chorando. Pedro não se ofendeu. Aliás, a primeira pregação de Pedro foi 3.000 pessoas que aceitaram Jesus, e a segunda 5.000. Tipo, se a gente está aqui hoje, foi muita responsabilidade de Pedro. E ele foi chamado por Jesus na frente de todo mundo de Satanás e não largou ele. Então sabe o que? Nem eu, nem você temos desculpa para largar Deus por causa de pessoas ou por causa de que falaram da gente. O problema é que a gente é muito dodói e a gente quer o evangelho segundo eu mesmo. O evangelho a meu respeito. Sendo que o evangelho não é a nosso respeito. O evangelho é a respeito de Jesus e o reino dele. Amém. E ele veio trazer o reino. Jesus teve que vir de novo. Ele é o segundo Adão para restaurar o quê? O jardim. O jardim que é o lugar de intimidade. O jardim que é o lugar de conversa. O jardim que é o lugar de arrependimento, de convívio, de troca, de revelação. Qual que é o teu jardim? Onde é o lugar onde você se encontra com Deus? Onde é o teu lugar secreto? Porque todos nós precisamos ter um lugar onde a gente tem um encontro com Jesus. Você precisa ter. Tem gente que ora no carro, tem gente que ora no banho, tem gente que gosta de falar com Deus quando está lavando louça, tem gente que gosta de falar com Deus enquanto está fazendo as crianças dormir, tem gente que gosta de orar, falar com Deus no escuro antes de dormir. Eu gosto muito quando tudo apaga. Eu faço meu devocional ali. Deus, o que eu fiz hoje que te agradou? Qual parte do meu dia hoje que te desagradou? O que eu fiz? Será que tem alguma coisa que eu posso consertar amanhã? E quantas vezes, e não foi uma, nem duas, nem 20, muitas, Deus me mostrou coisas, não para me acusar, mas para que eu pudesse consertar no dia seguinte. Tipo, olha, você foi grossa com aquela pessoa, ou você pisou na bola, ou você, sei lá, qualquer coisa. Deus não nos mostra os nossos erros para que a gente se sinta acusado, miserável, pobre, cego, nu. Não, Deus mostra os nossos erros para que a gente mude. Porque amanhã é um novo dia, a misericórdia se renova a cada manhã. Então, se eu fiz errado hoje, amanhã eu posso mudar. Se eu fui
grossa hoje, amanhã eu posso ser legal. Se eu fui ríspida, eu posso me mudar. Se você foi uma má mãe hoje, não significa que você é uma má mãe sempre. Todo mundo tem o dia mal, principalmente se tiver de TPM. Rodolfo fala que, tipo assim, eu fico insuportável, não consigo nem me olhar no espelho, quem dirá ainda interagir. Tudo que ele faz me irrita. Mas isso não significa que aquilo sou eu. Ele fala, ainda bem que eu sei que vai durar 3, 4 dias, porque depois passa. Se eu tivesse casado com esse bicho, não ia dar. Mas o que Jesus falou? A gente não tem que se preocupar com o dia de amanhã, porque basta cada dia o seu mal. Ah, quer dizer que tem dia mal? Fala pra você mesmo, quer dizer que tem dia mal? Os outros também têm dia mal? Tem dia mal. O dia mal não é só pra você, não é exclusividade sua. Só que o dia mal, ele vem e vai. Ele não fica. Porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Você tem que buscar Deus todos os dias. Sabe aquela história no Antigo Testamento que falava que maná caía do céu, a comida vinha do céu todos os dias? Não adiantava guardar para o dia seguinte, porque tinha cada dia a sua porção. Então, tudo que aconteceu no Velho Testamento é profético para nós no dia de hoje, ok? O maná significava a provisão de Deus. Deus fazendo o sobrenatural todos os dias. Ele vinha e dava o pão todos os dias. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. A gente ora sem entendimento. Aí a gente fala dos católicos, eles que falam as repetições. Não, a gente também faz assim. Sem entendimento, a gente tem que oferecer um culto racional, você tem que pensar. O que era o pão de cada dia? Jesus falou, eu sou o pão da vida. Eu vou para o Pai, mas eu vou deixar para vocês o Consolador. E Ele vai ensinar todas as coisas. Ele diz assim, eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos tempos. Todos os dias. Só que a gente que não está com Ele. Lembra que eu falei, o plano original de Deus é que Deus vinha no culto? Quer saber? Deus continua vindo. Ele continua vindo, a gente é que não conecta. Às vezes que a gente acha que a gente chama Deus no grito, ou um louvor manipulando alguém para ver se Deus vem. Não é, Deus não vem no grito, Ele vem na brisa suave, é dentro de você. Ah, vai vir um anjo aparecer. Não, pode ser que para aquele irmão que tem visão aberta até venha, mas para mim, a maioria dos mortais, eu acho que não. Mas isso não significa que Ele não vem, Ele vem no teu pensamento. Como é que eu sei que Deus fala comigo? Ele fala dentro de você. Lembra que eu disse? O reino de Deus está dentro de nós. Fala assim, o reino de Deus está dentro de mim. Através do Espírito Santo. Sabe o que você precisa? Você precisa do Espírito Santo. Tudo que você precisa na sua vida é em Espírito Santo. Tudo que a gente precisa está no reino. E o reino está dentro de nós. Sabe que eu e o Rodolfo, esses dias a gente estava na Inglaterra. Faz mais ou menos uns 2 meses atrás. A gente estava lá. Eu morei na Inglaterra um tempo. E lá na Inglaterra tudo é da rainha. Tudo é da rainha. Até a casa que você compra lá, você tem direito a usar por 99 anos, porque é da rainha. Então você compra um permit para usar a casa por 99 anos. Você pode revender ela baseado em anos. O hospital é da rainha, as escolas são da rainha, tudo é da rainha, até os animais são da rainha. Se você tem uma árvore no seu jardim, você não pode cortar, porque a árvore é da rainha. Você tem que pedir permissão, que chama United Kingdom. Kingdom, o domínio do rei. Kingdom, domínio do rei. Jesus nos chamou para ter domínio. E tudo é dele. E nós somos o quê? Cidadãos do reino. Se eu morar num certo bairro, na Inglaterra, tem a escola do bairro. Aí eu tenho filhos. Os meus filhos vão estudar naquela escola que talvez por um estrangeiro custaria milhões para estudar ali. Mas para quem nasce lá é de graça. Porque é do reino. Se você é cidadão do reino, a escola é de graça. Se eu e o Rodolfo vamos para lá e eu corto meu dedo e tenho que dar um ponto, eu não sou cidadã britânica. Eu não sou cidadã do Reino Unido. Se eu for no hospital, eu vou ter que pagar.
sei lá quantos pounds para fazer o ponto no meu dedo. Mas sabe o que? Para quem é cidadão do reino é de graça. Graça. Does it ring the bell? O reino é graça. Você tem tudo o que você precisa no reino. Quando eu morava lá, aconteceu que eu tive que fazer um tratamento de canal. E eu tinha o visto de estudante, enfim. Tava lá, eu não tinha cidadania italiana ainda, mas eu tinha esse visto de estudante, enfim. Fui lá pra ter um negócio no dente. Não paguei nada. Tive que tomar o tal do antibiótico lá, que custava 3 pounds e 50. Aí o que eu descobri? Que se eu fosse tomar uma aspirina ou um remédio para hepatite, era 3,50. Porque você paga a receita. Você paga, na Inglaterra, você paga a receita, não o remédio. Porque o remédio é do reino. E se você é cidadão do reino, você tem direito ao remédio. Se é câncer, AIDS ou uma gripe, é 3,50. Porque é do reino. Para estudar naquela escola, você precisa ter nascido lá e estudar naquele bairro. O hospital, vamos supor, se você mora lá perto do Palácio de Kensington, por exemplo, tem um hospital onde a princesa Kate deu luz pro príncipe George. Se você é inglês e mora naquele bairro, talvez se você fosse ganhar filho naquele dia, você podia cruzar com a princesa no corredor, porque aquele ali é o hospital do seu bairro. É do reino, você vai ter o seu filho do lado da princesa, como tem muitas mulheres lá que já tiveram. E isso que a gente não entende, que tudo que é do reino é seu. A gente aprendeu, principalmente nós brasileiros, a gente tem a herança daquela acepção de pessoa. Se eu for bom, Deus vai me dar. Se eu for muito bonzinho, Deus vai me dar. Não, não, querido. O reino é tudo dele. Agora, a minha pergunta é, você mora lá? Porque só tem direito de usar quem mora lá. Só tem direito de usar quem nasce lá. Quando Nicodemos foi perguntar para Jesus, ele falou assim, Jesus, o que eu preciso fazer para entrar no reino? Ele falou, você tem que nascer de novo. Oh, eu vou voltar para a barriga da mãe. Claro, Nicodemos. Como é que a gente não pensou nisso antes, né? Voltar para a barriga da mãe, óbvio. Claro que não. Ele estava falando de um outro nascimento. O que eu e você precisamos ter. O nascimento no Espírito. Você precisa nascer para o reino. Glória a Deus. E Jesus, a mensagem de João Batista é, se arrependam porque o reino está chegando. O reino está próximo. Jesus chegou e falou, guess what? Se arrependam porque o reino chegou. Quem é o reino? Jesus. E aonde ele está? Aonde está o reino? Dentro de você. Através de quem? Do Espírito Santo. Como eu falei antes, muito bom Jesus ter nascido, maravilha. Muito bom Jesus ter morrido na sexta-feira, maravilhoso. Glória a Deus, ele ressuscitou. Mas não foi só isso. Ele ficou aparecendo por 40 dias e ele disse assim, olha, fiquem em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. O plano só foi consumado quando o Espírito Santo desceu. Quando o Espírito Santo desceu em Atos 2, lá em Pentecostes, todo mundo começou a falar em línguas. E foi um fogo, fogo. Todo mundo começou a falar em línguas. Jesus subiu, foi depois ali. Porque ele falou, eu vou, mas eu deixo o Espírito Santo. E aí eles falaram, não vai. Ele falou, não me retenha, eu vou. Mas o Espírito Santo fica. Jesus veio trazer o reino. E o reino foi consumado quando? Quando o Espírito Santo desceu. No meio de algumas pessoas, 120 pessoas que estavam reunidas num lugar que obedeceram a ordem de Jesus. Ficam em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Tem coisas na tua vida que você ainda precisa ficar em Jerusalém, porque você ainda está sendo fortalecido. Só que eu posso te dizer uma coisa, não é para ficar ali para sempre. Porque se aqueles 120 ficassem só ali, ai, aqui tá tão bom, o Espírito Santo tá aqui, vamos ficar aqui pertinho. Esse não foi o mandamento de Jesus. Ele falou assim, ó, vão por todo o mundo e pregar o Evangelho. É fácil a gente ficar aqui, 120 pessoas, cheias do Espírito Santo. Pra quê? Pra que Deus quer te encher do Espírito Santo? Pergunta isso pra você mesmo. Por que você quer ser do Espírito Santo? Todo mundo quer ser cheio do Espírito Santo e as pessoas acham que ser cheio do Espírito Santo é falar em línguas. Não, falar em línguas é uma das coisas de ser cheio do Espírito Santo.
A Bíblia diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Você pode ser uma pessoa que ainda não fala em línguas, mas você tem paz, você pratica justiça e você é uma pessoa alegre, então você tem o reino dentro de você. Amém. A alegria do Espírito é uma evidência de que o reino está dentro de você. Porque não é eu botando uma placa em cima da minha cabeça e dizendo: eu vivo no reino, o reino de Deus, aleluia, está aqui. Eu posso cantar, eu posso afirmar, eu posso botar camiseta, eu posso fazer várias coisas querendo dizer que o reino está. Mas os frutos dizem a respeito da minha árvore. E os frutos de quem está no Espírito, quem está no reino, é o Espírito Santo. E os frutos do Espírito Santo estão lá em Gálatas. Que primeiro é aquela coisa, você tem que ter amor. Você diz que é cristão e não ama, até hoje está em trevas. Aquele que diz que está em Deus e odeia seu irmão, até hoje está em trevas. Ah, mas eu odeio aquela pessoa. Tipo, não, você não está gostando daquela pessoa por um momento. Mas você pode mudar. Sabe o que é a beleza de ser humano? É que você pode mudar de ideia. Sabia? Sabe por que muitos casamentos acabam? Porque a pessoa fala assim: quando você casou comigo eu já era assim. E não muda. Deus te fez com uma coluna para ser flexível. Não é para você ser uma coisa dura que não arreda para ninguém. Ah, mas eu sou assim. Não, você está assim. Você pode mudar. Porque se até o cérebro da gente muda. A gente muda, até o DNA muda. Sabe por que Deus quer que a gente se preserve? Até da imoralidade sexual, porque você é templo do Espírito Santo. E agora eu quero abrir a Bíblia. Não era para falar isso, mas eu já estava aqui. Abre aí 1 Coríntios 6, 19. Se puder botar no telão. 1 Coríntios 6, 19. Por que Deus quer te preservar da imoralidade sexual? Porque você sabia que toda vez que você se relaciona sexualmente com alguém, você... Porque ele é meu marido. Se dar em pecado sexual, porque é ruim. É para te preservar, querido. Amém. É para te preservar do quê? Da contaminação. De pessoas cheias de problema. E ela falou que é comprovado que elas fazem os exames de mulheres que foram promíscuas. E tem DNA de inúmeros homens dentro do cromossomo delas. Se fica no teu físico, imagina no teu espírito. Eu tenho uma teoria: se fosse bom não era ex. Deixa os mortos enterrar os mortos, começa uma vida nova. Para de pensar no ex. Isso aqui, quem está pensando no ex é o teu DNA alterado. Pede para Deus queimar. Isso aqui, quem está pensando no ex é o teu DNA ali, com o cromossomo Y de um Zé Ninguém, que nem mais faz parte da tua vida, gritando. A Bíblia diz que o sangue de Abel clama. Sabe o que? Esperma é sangue e é vida. Você nasceu de um. Então por que você vai ficar aí se promiscuiando? Edita. Tendo uma vida promíscua com um monte de gente. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. E é aí que eu quero chegar. 1 Coríntios 6, 19 fala assim: será que vocês não sabem que o seu corpo é morada do Espírito Santo? Será que vocês não sabem que o vosso corpo é templo, é morada, é habitação? E agora é o X da mensagem. Deus te chamou para você ser morada do Espírito Santo, não para você viver de visita em visita, em visita, em visita, de conferência em conferência, de domingo em domingo, sendo visitado. Ai, porque eu chorei. Ai, porque foi bênção. Ah, não, hoje o louvor não foi bom. Ai, não, hoje eu não gostei porque não foi o Rodolfo que pregou. Ai, não, hoje eu não gostei porque o louvor não tocou a música que eu queria que tocasse. Meu orgulho me tirou do jardim. É o hit do céu agora. Que nem o Rodolfo, ele não pode entrar no céu sem tocar Isaías 9. Ele até brinca que os anjos vão perguntar: tu é o Rodolfo Abrantes mesmo? Então canta Isaías 9. Sabe o que? Mas o jardim volta pra gente. O orgulho te tira do jardim, mas a humildade te devolve. O teu pecado te afasta de Deus, mas o teu arrependimento te devolve para Deus todos os dias. Glória a Deus. Ah, quer dizer que eu vou poder ficar pecando? Não, irmão, não é isso. Não adequa ao seu jeito. O que a gente precisa é ser transformado. Não viver
perdoado, perdoado, perdoado. Não, quando você transforma de dentro para fora, uma coisa, aquilo que eu disse, você acha que Jesus morreu para te libertar do cigarro? Não, quando você começa a viver uma nova criatura, eu, por exemplo, o Rodolfo parou de fumar da noite pro dia. Ele resolveu, a partir de hoje não fumo mais. Eu falei, peraí ainda, rapaz. Pera ainda, como assim? Parou de fumar? E eu não. Eu queria muito, era meu sonho parar de fumar. Eu queria parar de fumar porque eu achava que Deus ia me amar mais. Não me entenda mal. Eu tentava preencher algo. Geralmente quem é muito oral tenta preencher algo. A psicologia explica, não é problema, não é o meu assunto, nem a minha especialidade. Mas enfim, eu falei, não, eu não consigo parar de fumar assim da noite pro dia. Então o que eu fazia? Eu fui diminuindo. Primeiro troquei de marca, diminuí para aquela que tem menos nicotina. Aí de uma carteira eu fumava 10, aí de 10 passei para 5, depois de 5 para 2, para 1. Nossa, consegui ficar o dia inteiro sem fumar às 6 horas da tarde, quando Deus ia ter comigo no jardim. Não, brincadeira. 6 horas da tarde eu pegava e falava, nossa, vou fumar um cigarro para me dar de presente, que afinal de contas eu consegui me dar muito bem até agora. O que acontecia? Eu fumava o cigarro, tinha vezes que eu fumava até o final. Só que depois de um tempo, sabe o que começou? Comecei a olhar e falar, isso não faz parte mais da minha natureza. Eu não fumo mais. E eu tentava insistir, mas aquilo não funcionava mais. Então o que acontece? Tem certas coisas na tua vida que vão ser de uma hora para outra. E tem certas coisas que é um tempo. O problema é que a gente é muito exigente com a gente quer que caia um raio na sua cabeça e você mude e pare de pensar em pornografia. Não é, mas sabe como é que você para? Primeiro você foge da aparência do mal. Você foge daquilo que te faz pecar. A Bíblia diz, se o teu olho te faz pecar, melhor o quê? Arranca fora. Se a tua mão te faz pecar, o que é melhor fazer? Arranca fora. Foi Jesus que falou na minha Bíblia, está em vermelho. Ele falou, se o teu olho te faz pecar, arranca fora, porque é melhor tu ir com um olho só, cá o olho pro céu, do que vendo com os dois pro inferno. Foi isso que Jesus disse. O problema é que a gente quer que caia um raio na cabeça e fala assim, não, agora não olhe mais pra nada, só olho para ti. Aqui a gente consegue fingir muito bem. Mas o problema é que Jesus quer te encher do Espírito Santo para você ser uma nova criatura. Não uma versão gospel no domingo ou nos dias de conferência ou sei lá, para aparentar para os outros. É uma mudança de dentro para fora. E sabe o que? Hoje se eu quiser ir lá fumar um cigarro, vocês acham que Deus vai me tirar do jardim porque eu fumar um cigarro? Claro que não. Só que isso não é parte da minha natureza. Cigarro para mim não me tenta mais. Eu sou tentada em outras coisas. Por isso que basta cada dia o seu mal. Aquilo era o que eu estava me libertando naquela época, 15 anos atrás. Eu não posso, o maná de hoje, ele não serve para amanhã. Ah, mas eu já orei. Ah, mas eu já fiz. Eu já falei. Ah, você tem que perdoar aquela pessoa. Ah, mas eu já perdoei. Perdoa de novo então, porque pelo jeito não funcionou, porque você ainda está falando mal dela. Quantas pessoas que eu tenho que perdoar e eu estou perdoando essas pessoas há anos? Porque é um exercício até aquilo, quando eu vejo que eu perdoei, não dói mais. Sabe, ressentimento é que toda vez que você lembra, você sente a dor de novo. E você vê quando você perdoou, quando você consegue lembrar e não doer mais. Isso é quando você perdoa de verdade. Perdão não é amnésia, porque lembrar a gente vai lembrar. Só que não dói mais. É igual cicatriz curada. É só uma marca. Na hora doeu, mas ela é cicatrizada. Aquilo não é a verdade. Você ferido não é a sua verdade. Você ferido é só um leve e momentâneo momento, que não nada se compara com a glória que você vai vivenciar, porque a vida com Deus só melhora. Repete comigo, a vida com Deus só melhora. A vida com Deus só melhora. A vida com Deus só melhora, querido. Você tem que ser uma melhor versão amanhã do que você é hoje. Sabe quando o seu iPhone, seu telefone Galaxy, sei lá o que é, quando ele não começa Android e o iOS, né? Quando ele começa a ficar lento, tem que fazer o quê? O meu tem um alertinha, atualização de software disponível. Tem que atualizar, porque os aplicativos começam a ficar pendentes. É ou não é? Sabe o que acontece com a nossa vida?
tem coisa que tem que atualizar, tem coisa que você orou há 1 ano atrás que já não funciona mais para hoje. Tem coisa que você tem que orar hoje. E o teu templo, o teu corpo é templo do Espírito Santo. Ou seja, Deus te criou para você ser habitação. Fala assim, eu nasci para ser casa do Espírito Santo. E não uma visita. Então, seguindo nessa linha de raciocínio, o jardim era um lugar de encontro todos os dias. Se vocês forem nos visitar na nossa casa por 3 dias, vou passar um final de semana na nossa casa, vocês vão conhecer algumas coisas a nosso respeito. Vão saber mais do que vocês sabem hoje. Mas isso não significa só porque você visitou a minha casa que você mora na minha casa. Claro que quanto mais você visitar, mais você vai saber. Quanto mais as pessoas frequentam a minha casa, mais informações a meu respeito elas têm. Então não tem problema você começar a sua vida com Deus de visita em visita. Sendo visitado por Deus, então Ele te visita, você quebranta, Ele te visita, você chora. Ele te visita, você muda, você se arrepende, você libera perdão, você decide coisas na sua vida, você faz jejum, você troca de amigos, você para de seguir umas pessoas. Só que esse não é o alvo. Isso é só um dos meios para que Ele venha habitar, nascer de novo. Jesus quer que você nasça de novo, porque se você nascer no reino, tudo do reino é seu. Se você é do reino, médico é de graça. Se você é do reino, comida até é de graça. Eu tinha amigas que moravam lá na Inglaterra, elas não faziam nada, elas só inventavam de ter um monte de filho, porque elas ganhavam 600 pounds por semana por cada filho. Não faziam nada, eles iam pra academia. Era aí que eu conheci elas. Aí você faz nada, eu vivo de ajuda do governo. Porque até as fraldas dos filhos o governo dava. O governo dava casa. Elas falaram pra mim, por que eu vou morar com os meus pais, que eles moram numa casa de 2 quartos, se eu posso morar numa casa de 3 com 2 andares no bairro bem legal que o governo me dá? É claro que isso é mentalidade de usurpador, não é mentalidade de reino. Mas o que eu quero dizer, Deus te dá tudo nele, tá nele, vem no pacote, tá no combo. É que nem você ir lá pedir um McDonald's, um number 1. Ah, mas eu não quero batata frita, mas tá no combo. Tá no combo. O reino tem o combo junto. Tudo que você precisa tá nele. Só que a gente precisa aprender a acessar. Como? Edificando a sua casa. Você é templo do Espírito Santo. Você é morada. Ele quer morar em você, não te visitar. Porque não dá pra você esperar a próxima conferência, ou a próxima pessoa que vai de fora vai vir pregar, ou o próximo culto super que eu vou assistir no YouTube. Não é isso. Porque se a gente achar que a solução vem de fora, é cômodo. Entendeu? Aí aquilo que eu falo, tem um monte de gente cheia de impressão digital, do monte de oração que os outros fizeram, mas a pessoa mesmo nunca orou. Então a minha oração pode te ajudar? Claro que pode. A oração da pessoa pode te ajudar, teus amigos podem te ajudar, mas nada vai substituir a tua. Ai, como é que eu vou orar? O Espírito Santo vai te ensinar. Porque você é templo do Espírito Santo. E aquele que ora em línguas edifica a si mesmo. Eu quero que você abra agora em Provérbios 14. Provérbios 14, versículo 1. É uma bem conhecida, que fala assim: a mulher sábia edifica a sua casa, e a tola com as próprias mãos destrói. E isso por muito tempo foi usado em tema de conferência de mulheres. Próprias mãos destrói. Se você é casa de Deus, ok? Eu quero que você não fique pensando, a mulher que edifica a casa é aquela que lava a louça e faz comida pro marido. Não. Você é casa de Deus. Olha para você como morada do Senhor. Se você é sábio, você edifica, você constrói, você firma a sua casa. Mas o tolo com as próprias mãos destrói. O que eu falei? Se a tua mão te faz pecar, arranca fora. Porque as tuas mãos muitas vezes são o motivo da tua queda. E aí a gente vive culpando os outros. Fala que foi fulano que fez,
foi o ciclano que falou, foi o fulano que me deixou, meu marido que não presta, meu pai me bateu, meu tio me estuprou, e fica sempre culpando os outros. Ah, é legal que isso aconteceu? Claro que não. Coisas ruins acontecem, mas elas não podem determinar o que você vai virar. Porque o domínio está dentro de você. Domínio próprio. Deus te fez uma nova criatura. E tudo velho se passou e tudo se faz novo. Você é uma nova criatura. Ah, mas quer dizer que eu vou ter que ter amnésia? Não, você vai lembrar de tudo aquilo. Só que sabe o quê? Tudo que aconteceu na tua vida serve de testemunho. Jesus nos chamou. Lembra quando eu perguntei para vocês, por que você quer ser cheio do Espírito Santo? Tem um porquê. Tem um porquê. Por que você quer ser cheio do Espírito Santo? Por que você quer o Espírito Santo? Para ter intimidade com Ele, sim. Mas ter intimidade com Ele para quê? Para você ser um agente do reino onde quer que você vá. Para você manifestar o reino de Deus com a sua vida. Que quando você chega num lugar, o ambiente muda. Quando você chega lá, tudo muda. Deus nos chamou para ser agentes de mudança nos lugares. Mas a gente vive, parece que a gente vive acuado num cantinho, com medo de dizer. Porque na verdade não é o que você não tem que ficar falando de Jesus. Você tem que ser um agente de Jesus. Tem que ser. O reino de Deus é a respeito de ser, não é de fazer. É aquilo que eu falei. Para você ter direito às coisas do reino, você precisa nascer lá, você precisa ser de lá. É a respeito de ser, não é, não, se eu for bonzinho, eu vou conseguir. Isso é herança religiosa, não é porque você é bom. É porque Deus é bom. Quem é bom é Deus. Lembra que eu falei? Quando você dá algo, diz mais a seu respeito do de quem você está dando. Assim é a natureza de Deus. Quando Deus te dá algo que você não merece, isso não é a teu respeito, é porque Ele é Deus. Aleluia. Ele é bom. E ele fala assim, vocês que são maus, sabem dar coisas boas para os filhos. Imagina eu que sou Deus. Não vou dar coisas boas? Sabia que a Bíblia diz que Ele tem pensamentos de bem a nosso respeito, não de mal? Uma das mentiras que você precisa quebrar, de canta, destrói as mentiras. Sabe uma mentira que você tem que destruir hoje? É que Deus, quando olha para você, vê uma coisa má. Isso é uma mentira. Deus olha para você e Ele vê uma coisa boa. Porque Ele vê como Ele te criou. Ele vê a tua origem. Ele te vê no jardim. Ele te vê como uma criança. Então o meu próprio marido poderia me chamar de infantil, mas aquilo que ele estava me chamando de ruim era o que Deus via de bom. Sabe por quê? Porque Deus olha para mim e vê uma coisa boa. Mesmo eu estando ruim no momento. Coisas ruins acontecem, mas isso não determina a tua identidade. Você não está 100%, isso não é quem você é só o teu estado atual. Sabe que você vai passar numa calçada que está interditada e fala assim, desculpa o transtorno, estamos em obras. Isso é você. Desculpa o transtorno, desculpa aí, foi mal. Estou em obras. Deus está trabalhando em você e Ele não terminou. A mulher sábia edifica a sua casa e a tola com as próprias mãos destrói. E tem um outro provérbio aqui em Provérbios 24. Se puder botar no telão, não precisa abrir. Pode botar no telão. 24, 2 ou 3. 3. Provérbios 24, 3 fala assim, ó, com sabedoria se edifica a casa e com entendimento ela se estabelece. Ou seja, a gente precisa ter, tem outras versões que falam assim, com sabedoria se edifica a casa e com inteligência ela se firma. Sabe o que? A sabedoria, a Bíblia diz que aquele que quer sabedoria pede para Deus. Sabe o que a gente precisa pedir? Sabedoria. Sabe Salomão? Deus chegou para ele e perguntou, Salomão, me pede qualquer coisa. Qualquer coisa que tu quiser, Salomão. Qualquer coisa que tu pedir, eu vou te dar. Sabe o que Salomão pediu? Sabedoria. Aí Deus fala para ele, Deus se surpreende e fala, você me pediu sabedoria? Você não me pediu riqueza, nem fama, nem mulher? Então, por causa disso, além de toda a sabedoria do mundo, ainda vou te dar toda a riqueza, você vai ser conhecido como um dos homens mais sábios e mais ricos de toda a terra. E foi. A Bíblia diz que nunca houve um sábio como Salomão, tanto é que esses provérbios que a gente está lendo, foi ele que escreveu. E ele disse isso, com sabedoria, o homem mais sábio que já existiu, ele disse, com sabedoria se edifica a casa. Quem é casa? Você. Você é casa de quem? Do Espírito Santo.
Você precisa de sabedoria para edificar a sua casa, para construir a sua casa. Edificar é uma palavra muito difícil. Não, para construir a sua casa, você precisa de sabedoria. E o Espírito Santo te ensina todas as coisas. Em João 14, Jesus fala assim: eu vou deixar para vocês o Espírito Santo e ele vai ensinar todas as coisas. Eu sempre falo isso, não é algumas coisas que o Espírito Santo vai ensinar, ele ensina todas as coisas. Sabe por que a gente perece? Por falta de entendimento. É uma coisa tão simples e tão profunda. Só que aquilo que eu sempre digo também, o tolo e o sábio estão dentro de cada um de nós. Não é que uma mulher é a tola e a outra é a sábia. Não que aquele lá fulano é o tolo e é o sábio. Não, o tolo e o sábio está dentro de cada um de nós. O livre-arbítrio está dentro de você. Luz e trevas estão dentro de você. Bem ou mal está dentro de você. Amor ou ódio está dentro de você. Quem você anda regando? Vamos supor que igual uma árvore dessa aqui, eu vou botar assim uma réplica dela aqui. A tola e a sábia. O que vai determinar qual que vai dar fruto? Aqui é o regar, aqui é o adubar, aqui é o cuidar. A que vai dar fruto bom é aquela que vai estar sendo podada, que vai ser cuidada, cortada. Que até elas podem dar frutos juntos, mas a qual que vai dar fruto de novo o ano que vem é aquela que foi podada. É aquela que está no lugar próprio, que está plantada junto a ribeiros de águas, cujos seus frutos nunca estragam. Assim somos nós temos que estar plantados no Senhor. Agora tem uma sábia e uma tola dentro de você. Quem você está regando? Quem você está cuidando? O que você anda vendo? Quem você anda seguindo? Porque os olhos são as janelas da alma. A gente alimenta a nossa vida com os olhos. E aí depois começa a sair um monte de fruto ruim. E aí você não sabe, nossa, ó, da onde saiu isso? Eu tenho uma amiga que ela é bem despida de vaidade, assim. Ela não tem muita vaidade. E ela fez já vários votos assim, tipo assim, ela mal... não é que ela não mal penteia o cabelo dela é tão comprido que ela não corta, que ela só faz um cocão assim e deixa o cabelo. E ela é linda daquele jeito dela. E um dia ela começou a se olhar no espelho e falou: nossa, eu queria o meu cabelo daquele jeito assim. Aí ela falou: nossa, sou tão despida de vaidade no meu cabelo, por que eu tô... Ela perguntou assim: Espírito Santo, por que eu tô pensando em mexer no meu cabelo? Eu não sei porque ela perguntou isso, né? Porque eu penso em mexer no meu cabelo todo dia, mas enfim, ela vai ver que ela é bem mais espiritual que eu. Mas ela perguntou assim pra Deus: Espírito Santo, por que eu tô pensando em mudar o meu cabelo? Aí o Espírito Santo lembrou ela que quando ela tava dentro do ônibus, indo pro trabalho, ela viu um outdoor e naquele outdoor ela achou um cabelo bonito. E por causa daquele cabelo que ela viu, ela quis e cobiçou. Agora, isso é um exemplo bem simples para você entender quantas coisas a gente nem sabia que queria, mas porque a gente vê no outro quer. Porque a gente, quando vê, você está querendo uma coisa que nem era sua. Quando você vê, tá um DNA dentro de você, um cromossomo lá, querendo uma coisa que não é da sua natureza. Porque entrou. Mas sabe o que? Deus é bom. A sabedoria edifica a casa. E sabe o que a Bíblia diz? Eu quero encerrar com isso. Eu quero que você abra. Agora eu quero que você abra. Em 2 Coríntios. É 1 Coríntios. Eu nem sei onde eu busco. É 2 Coríntios, eu acho que é 13 ou 14. Essa eu não ando. 14. 2 Coríntios 14, 4. Eu vou ver aqui na mensagem como é que tá. É 1 Coríntios, né? 1 Coríntios 4, 14. Quer dizer, 14, 4. 1 Coríntios 14, 4. Fala assim: que aquele que ora em línguas edifica a si mesmo. Aí você está falando que... Como é que eu vou edificar minha casa? Eu não estou querendo... Eu não vou te dar 5 passos de como eu vou edificar a minha casa, de como ser cheio do Espírito Santo, porque isso é uma coisa que eu estou buscando para mim. Mas uma coisa eu sei, que a Bíblia diz que aquele que fala em línguas edifica a si mesmo. Com Deus fala mistérios.
O que profetiza edifica a igreja. Por isso que a Bíblia diz que sem profecia o povo perece. E é bom, vocês são uma casa profética, mas não é essa parte que eu quero me ater. Eu quero ver pra você. Por que aquele que ora em línguas edifica a si mesmo? Primeiro, porque ora, né? Como é que eu vou edificar minha casa? Com sabedoria. Quem é sábio ganha almas. Mas quem é mais sábio ainda, fala em línguas. Sabe por quê? Porque quando você fala com Deus, você desenvolve a sua intimidade com Ele e você volta para onde? Para o jardim. Porque quando o teu espírito nasceu, ele não falava português. Como eu disse no começo, que meu pastor me ensinou, a ninguém nessa terra chamar de pai, a ninguém nessa terra chamar de origem. Quem é a tua origem? Quem é a tua origem? Responde para você mesmo. Quem é a tua origem? De onde você veio? De Deus. Você acha que no céu fala português ou inglês? No céu fala a língua do céu. As coisas do céu são coisas do céu. Por isso que a gente fala em línguas. Porque você veio do céu. Aquele que ora em línguas edifica a si mesmo. Eu estou falando, fazendo uma super pregação sobre orar em línguas. Não, eu estou te dando uma dica. Eu não tenho uma fórmula. Eu só sei que primeiro de conversa, orar é bom. Até o ateu fala, a oração não faz mal para ninguém. Sabe o que acontece muitas vezes? Que a gente não, a nossa casa não tem nem parede, não tinha teto, não tinha nada. Porque a gente não ora. Quem é casa? Você é casa. Eu preciso construir a minha casa como? Orando. A casa de quem? Quem é que mora na sua casa? O Espírito Santo. Ele não quer só te visitar. Ele não quer só passar um final de semana na sua casa. Ele não quer só vir aqui te fazer um arrepio e você falar em línguas 3 dúzias de palavras e depois você ir para sua casa e ficar lá na sua. Não, ele quer ir com você pro banho. Ele quer ir com você pro parque. Ele quer ir com você pro crossfit. Ele quer ir com você passear com o cachorro. Ele quer ir com você dirigir. Ele quer ir com você trabalhar de pedreiro. Ele quer ir com você fazer faxina nas casas. Eu não sei o que você faz. Eu só sei de uma coisa. Ele quer ir com você. Porque se eu passar pelo vale da sombra da morte, ele tá. Se eu descer na cova, ele também tá. Se eu for pra lá, ele também tá. Se eu for pra onde fugirei do teu espírito? Pra onde me esconderei da tua face? Se eu descer lá, tu tá. Se eu for pra barriga da baleia, Jonas, também tá lá. Se eu for pra cova do cemitério, tá lá também. Se eu me esconder embaixo da cama no escuro, ele tá lá. Se eu me trancar no banheiro, também tá lá. Ele tá lá. Deus vem no culto. Agora você vai? Você tá nele? Porque quando... Agora voltando pro Éden. E agora sim eu vou concluir. Voltando pro Éden, onde a gente começou. Voltando pro jardim. Adão e Eva caíram, aquela história que você já conhece. Adão comeu do fruto. Eles foram enganados pela serpente. Mas não interessa. Ai, porque eu caí porque fizeram isso. Ah, eu tô mal porque fizeram aquilo. Ah, porque... Não adianta. A consequência vem. Que é a culpa do outro, da serpente ou não. Eles comeram. A serpente não abriu a boca deles e fez ele engolir. Até o Rodolfo tem uma brincadeira. Ele fala que se eu fosse Eva e tivesse comido, ele tinha enfiado o dedo na minha goela feito vomitar. E não comido. Ela também não obrigou ele a comer. Ele comeu porque quis. É isso que a gente tem que parar de culpar os outros e assumir a nossa responsabilidade. Só que sabe o que aconteceu? Eles comeram. Aí eles se deram conta que eles estavam nus. E aí Deus, como todos os dias, Deus vinha. Porque Deus não muda, Ele continua igual. Ele tem prazer em ter intimidade com o homem. Ele continua o mesmo, Ele continua vindo todos os dias. Só que sabe o que? Ele diz assim: eis que estou à porta e bato. Não tem intimidade com Ele. A gente não ouve a voz dele. A gente nem sabe o que é a voz do Espírito Santo. Tem gente, crente que pergunta pra mim: ah, como é que você ouve a voz do Espírito Santo? Eu falo: como é que tu não ouve? Tipo, isso é o básico. É o A, E, I, O, U. Como é que você sabe escrever se você não sabe o alfabeto? É isso? Tipo, todo mundo aqui sabe escrever, né? Ok, todo mundo sabe. Tá, e se eu perguntar pra você falar o alfabeto, você... B... D...
Não. É a mesma coisa o cristianismo. Como é que você se diz cristão e você não fala com o Espírito Santo, cara? Tipo, eu não vim aqui bater em vocês, eu vim aqui pra acordar vocês. Porque isso vale pra mim. Porque quantos e quantos anos da minha vida eu perdi preocupada comigo mesma e não perguntando pro Espírito Santo? Quantos dias da minha vida são desperdiçados porque eu não perguntei pro Espírito Santo o que eu deveria fazer? Sendo que Jesus falou, sem mim nada podeis fazer. Porque se quer viver pra você mesmo, então você tá, desculpa, na religião errada. Vai viver o evangelho segundo você mesmo, não segundo o cristianismo de Jesus, que é negar você para que Ele viva, para que Ele fale, para que Ele diga, para que Ele mande e você obedeça. Que Jesus falou, por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, se vocês não fazem o que eu mando? Então a gente fica chamando de Deus de Senhor, a gente faz coisas no nome dele, a gente prega no nome dele, a gente põe coisas no nome dele, faz um monte de coisa no nome dele. E ele fala, pois é, mas todo dia eu venho ter contigo, eu bato na porta. Ninguém abriu. Então não é porque você trabalha, ou porque você está com a camiseta do congresso, ou porque você sabe alguns versículos da Bíblia, ou porque você tem 8 anos de crente, ou 20 anos de crente, ou 5 anos de crente, ou 10 meses de crente, ou 10 dias de crente, não interessa. Interessa se ele está batendo e você está ouvindo. Porque não é tempo de igreja que determina isso. É ou você ouve ou você não ouve. Porque ele deixou escrito mais de uma vez. Vão dizer, vão pregar no meu nome. Ah, mas a gente pregou no teu nome, expulsamos o demônio no teu nome, fizeram uma igreja no teu nome, botei camiseta no teu nome, fiz um monte de coisa, dei oferta no teu nome. E vai dizer, pois é, mas eu não te conheço. A Bíblia diz que aquele que se gloria, glorie-se nisso, em me conhecer, diz o Senhor. Eu quero te dizer uma coisa. Em Isaías está escrito que os ouvidos dele não estão entupidos para que não possa ouvir. E nem a mão dele curta, nem o braço dele curta demais para que não possa te alcançar. Ele quer te alcançar nessa noite. Ele quer te alcançar agora. Ele quer desentupir os teus ouvidos para que quando ele começar a bater na tua porta todos os dias no cair do dia, ele você dizer, Senhor, vamos conversar, vamos trocar ideia, vamos falar do meu dia de hoje, vamos falar dos meus problemas, vamos, mas Deus, e os teus problemas? Já perguntou para Deus qual é o problema dele? O problema é que a gente não quer saber, a gente é egoísta, a gente só quer saber da gente. Jesus chegou para os discípulos no dia que ele ia morrer. No dia que ele ia morrer, ele estava suando sangue, orando, ele pede para ele. Pedro, Tiago e João, os 3 mais chegados, os brother, os que curtiam todas as fotos dele no Face. Tem um aplicativo que fala teus melhores amigos. Alguém já viu o Insta Report? Lá no Instagram você vê lá, todo mundo, aquela pessoa que curte mais as suas fotos, tem um aplicativo para você descobrir. Tem gente que se dá o trabalho de abrir das 300 curtidas lá, abre uma por uma pra ver se a inimiga curtiu. Tipo, você não tem o que fazer mesmo, né? Mas sabe o que? Tem um aplicativo que faz pra você, não precisa perder tempo. Mas os 3 mais chegados dele dormiram na hora que Jesus mais precisou. Jesus ficou de mal com eles? Hein, Felipe? Jesus ficou de mal porque eles dormiram? Tipo, não quero mais brincar. Não, vocês não são mais meus amigos. Vou te dar um unfollow. Jesus não fez isso. Jesus falou, vocês não puderam nem uma hora. Na hora que Jesus mais precisou, ele não teve ninguém. E sabe o que? Ele continuou sendo Jesus. Ele continuou cumprindo o propósito dele, porque Jesus sabia quem ele era. E forte era o Deus que estava com ele, porque ele disse, eu não faço nada que eu não vejo meu Pai fazer. E sabe o que? Jesus não tinha ninguém. E ele continuou até o final. E continua sendo até hoje. E ele está com a gente aqui e acolá, em qualquer lugar. Através de quem? Do Espírito Santo que ele prometeu. É a promessa. Sabe, a promessa é o Espírito Santo. Ele prometeu. A gente tem até aquela música que a gente canta assim. Então vem como prometeste, derrama o teu Espírito. Até afinei, quando eu gostei, eu afinei. Mas sabe o que? Porque tem umas que saem um desastre. Mas assim, a promessa é o Espírito Santo. É aquilo que eu falei. Jesus foi nascido, morrido
ressuscitado é great, mas a obra completa foi quando o Espírito Santo veio sobre mim, sobre você. E sabe o que? O Espírito Santo nunca foi retirado. Desde o dia que o céu abriu e desceu sobre Jesus, o Espírito Santo está. O Espírito Santo estava no início, quando pairava sobre a face das águas, e hoje ele está dentro de mim e de você.